Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo o vídeo, viu? Seguindo a orientação do meu colega aqui, o William, ó. Outra coisa, vamos mudar o foco, mudar a nossa linguagem, mudar a nossa forma de abordagem. Antes, fazer que nem jogador de futebol, sair lá do Campeonato Brasileiro e ir para a Libertadores, né? Só que eu vou me controlar aqui um pouquinho, não vou falar de Libertadores não, vai ter gente que vai ficar sentida, vai ter gente que não vai gostar, então vou pular esse assunto, não vou falar muito de Libertadores, prometo, nem vou falar do Palmeiras, não vai ter o poeminha do Gonçalves Dias aqui, prometo pra vocês, não vai ter Minha Terra Tem Palmeiras, parou. Olha só, revisão da UERJ, a gente vai só fazer questões da UERJ, o que acontece? Nesse primeiro momento aqui, eu vou pegar todas as questões da UERJ, dividir, são 3 aulas voltadas para a UERJ. Nessas 2 primeiras aulas, eu vou resolver as questões do exame de 2021, as questões do exame anterior, as questões do exame passado com vocês. Vou resolver todas elas, tá? E aí, no segundo momento, eu vou pegar o nosso livrinho aqui, ó, o Vestibular por Assunto UERJ, vou montar um apanhado de questões explicando qual o assunto que cai, né? Qual o assunto mais abordado dependendo da questão, e aí a gente já vai ter o parâmetro aqui utilizado na própria vestibular da UERJ. Então, se vocês olharem aí, a UERJ ela vai ser um exame único, vai ser composto com um exame objetivo, uma prova com questões objetivas, mais uma redação, tá? A gente tinha também, antigamente na UERJ tinha antigamente não, isso aí a UERJ não mudou, né? Ela terá novamente a questão do exame discursivo, acredito que eles não tirem isso, mas em função da pandemia, dessas mudanças que ocorreram, eles acabaram colocando dessa forma, né? Então aí a prova está prevista para o dia 20 de março de 2022 e os procedimentos de inscrição serão realizados no período 17/12 de 2021 até 10 de janeiro de 2022. Então fica ligado aí, tá? Fica ligado porque já o processo de inscrição começa no meio de dezembro, começa aí uma semana para o Natal e ele vai até o iniciozinho de janeiro, então tem que ficar ligado, não vai ter, a gente vai estar num processo já de fechamento de ano, fechamento de nota, professor, não vai ter como avisar vocês, então vocês têm que ficar ligados aí acompanhando os jornais, tá bom? O vestibular da UERJ de 2022, ele, assim como todos os outros exames de vestibular, como uma boa parte, como a UERJ tem feito nos últimos anos, na verdade, ela escolheu 2 livros para serem trabalhados, né? Então você vai ter um livro que vai ser para a redação, e esse livro para a redação é Uma Janela em Copacabana, do Luiz Alfredo Garcia Rosa. Esse livro é um livro mais... Eu vou falar sobre esse livro na aula de produção. Eu vou focar com vocês agora nesse livro dos sonetos de Luiz de Camões, na verdade na segunda aula. Eu vou mostrar para vocês que entender ou saber quais são esses livros é fundamental para que a gente consiga ter um bom papel na nossa redação. Os livros eles nos dão base, nos dão um suporte muito interessante para que a gente consiga se sentir mais confiante para resolver algumas questões. Eu vou mostrar como é que era a prova, né? No caso aqui, a prova da UERJ de 2021, ela começou com um texto do Milton Nascimento, uma canção do Milton Nascimento, chamada Morro Velho. E aí eu quero que você observe, ó. No sertão da minha terra, fazenda é o camarada que ao chão se deu. Então olha só, no sertão da minha terra, ele já está colocando um referente aqui mais interiorano, né? Fazenda é o camarada que ao chão se deu, ou seja, o que é fazenda para ele? É um indivíduo que se esforça. A gente vai ver isso aqui, ó. É um indivíduo que ao chão se dá. É aquele indivíduo que trabalha, né? Fez a obrigação com força, parece até que tudo aquilo ali é seu. Então é um indivíduo que trabalha na lavoura, é um indivíduo que trabalha como se aquela terra ali, ele cuida daquela terra como se aquela terra fosse dele. Só poder sentar no morro e ver tudo verdinho, lindo a crescer. Orgulho camarada de viola em vez de enxada. Então aqui ele olha para tudo e ele vê aquela paisagem que ele construiu. Então vamos lá. Filho do branco e do preto. Agora ele já está colocando filho do branco, filho do preto, filho do branco e do preto.
correndo pela estrada, atrás de passarinho, pela plantação adentro. Crescem os dois meninos, sempre pequeninos. Então, são dois meninos brincando, o filho do branco e do preto. Os dois brincando, são dois meninos, duas crianças. Beleza. Sempre pequeninos. Peixe bom dá no riacho, de água tão limpinha. Dá pro fundo ver. Orgulho camarada, conta histórias pra moçada. Então aí, são duas crianças. Filho do senhor vai embora. Então olha só, aqui o filho do dono da fazenda, o filho do branco, ele vai embora, né? Tempo de estudos na cidade grande. Parte tem os olhos tristes, deixando o companheiro na estação distante. Não me esqueça, amigo, eu vou voltar. Some longe o trenzinho, ao Deus dará. Então, o indivíduo que cresceu, filho do branco, cresceu em meio à brincadeira, cresceu junto com o filho do preto, cresceu junto, brincando, ou cresceu junto na fazenda mesmo, e ele parte, ele tem que ir para o estudo, ele vai estudar, né? Tempos de estudo na cidade grande. Acontecia muito nas cidades do interior, as cidades principalmente interioranas do Nordeste, né? Em que, no sertão nordestino, em que o dono da fazenda muitas vezes saía daquela terra para estudar, para ganhar cultura, depois ele retornava, né? Quando volta, já é outro. Olha só, quando ele retorna, já é outra história. Trouxe até sim a mocinha para apresentar. Então ele trouxe uma esposa, já trouxe uma sinhá mocinha, linda como a luz da lua, que em lugar nenhum rebrilha como lá. Já tem nome de doutor, ou seja, não é mais um menino, ele já se transformou. E agora na fazenda é quem vai mandar a tradição patriarcal, a tradição passada de pai para filho. Tem uma cena no filme chamado Alto da Compadecida, que é sensacional, em que o Major Antônio Moraes, ele fala, olha, eu sou Major, não sei o que, Moraes, tal. E esse Moraes é antigo, é gente que veio das caravelas, viu? Aí você percebe, quer dizer, gente que veio desde as caravelas, uma peça teatral que foi escrita no século XX, ainda fazia referência, quer dizer, século XX fazendo referência lá ao início. Então essa é a tradição que vai sendo passada, de pai para filho. E o seu velho camarada, ele já não brinca, mas trabalha. Olha como a condição já mudou. Eles eram amigos lá na infância. Agora, não. Agora ele é só um desses escravos da fazenda que tem que trabalhar. Beleza? Um desses empregados que tem que trabalhar. E aí, vamos para a UERJ. A UERJ, ela começa com 4 questões que são... ela começou com 4 questões que são interdisciplinares. Aqui eu precisaria da ajuda do Leandro. Cadê o Leandro? O Leandro já foi embora, né? Já foi. Pô, eu precisava da ajuda do Leandro agora. Porque a primeira questão envolve muito matemática. Eu sei, eu não sou professor de matemática, mas essa aqui a gente vai resolver por lógica, por leitura. Observem aqui. São as 4 primeiras questões da UERJ. Vamos ver o texto. De acordo com o censo agropecuário de 2017, 15 milhões de pessoas trabalham na agropecuária brasileira. Observe a distribuição do percentual de escolaridade. Olha só, se você olhar aqui, ó, o ensino fundamental incompleto tem 67,1%. Eu não sou de matemática, então eu risco esse 67,1% e boto logo 70%. Fica mais fácil, o número redondo é sempre mais fácil. 15,9%, 15,1% e 1,9% aí. Eu selecionei essa aqui porque a questão ela fala o seguinte, ó. A partir desses dados, o número de trabalhadores com o ensino fundamental incompleto em milhões é mais próximo de questão de lógica, questão de leitura. Se são 15 milhões de trabalhadores e 70% deles têm o ensino fundamental incompleto, eu tenho que calcular 70% de 15 milhões. Não é difícil, não. Primeiro, eu calculo 10%, que é mais fácil, né? Se você quiser saber quanto é 10% de 15 milhões, você vai botar uma vírgula que vai dividir por 10, dá 1,5 milhão. Aí depois você multiplica por 7, que aí você vai ter 70%. Questão simplesinha de resolver. 1,5 vezes 7
Ele está pedindo mais próximo, ele está pedindo aproximadamente, ele sabe que vai ter um cara, um professor de língua portuguesa tentando fazer, então ele vai botar para lá, 3 vem para cá, 37 vezes 5, 35, 3 vem para cá, né? 7 vezes 1, 7, mais 3, 10. A vírgula que está aqui eu boto aqui, ó, viu? Não matei aula de matemática. 10,5 milhão, ou 10,5 milhões, olha aí. Então a resposta aqui, ele é mais próximo de 10. Acabou. Questão simplesinha, questão dada da UERJ. Não é para errar. Esse tipo de questão é bobinha. Você vai ler, vai interpretar, faz uma regra de 3. Se quiser fazer regra de 3 também dá para fazer. Você bota lá 100, né? Está para 15, assim como 70 está para x. Você vai ver que se você cortar aqui, vai dar a mesma coisa que eu fiz aí com vocês, tá? Você vai multiplicar 7 vezes 15 e depois vai dividir, tá? Dá o mesmo resultado, beleza? Então, olha só, é uma forma de se chegar ao cálculo, raciocínio lógico, matemática, raciocínio lógico aqui, na verdade, e você resolveu a questão, beleza? As 4 primeiras questõezinhas da UERJ vão ser nessa toada aí. E aí a gente vai para a segunda questão. Fazenda é o camarada que deu ao chão, perdão, fazenda é o camarada que ao chão se deu. Ou seja, fazenda é o camarada que ao chão se deu, aquele cara que de fato trabalhou, aquele cara que de fato fez alguma coisa, beleza? Então, interpretação, aqui é direto, ó. O camarada, fazenda eu estou definindo, falando do poema de Camões. Todo mundo acha bonitinho aquele amor é fogo, que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Renato Russo transformou até em música. Esse poema ele é extremamente racional. Por quê? Porque quando eu uso o verbo de ligação, o verbo ser, né? Quando eu uso o verbo ser, tal coisa é. Eu estou definindo, certo? Eu defino. E quando eu defino, eu estou tentando racionalizar. Toda definição, ela é por natureza racional. Então, fazenda eu estou definindo, beleza? O camarada que se deu ao chão. Nesse poema aí, amor é fogo, que arde sem se ver, também racionalidade, tá? Então aqui, ó, o poeta Milton Nascimento apresenta uma definição da palavra fazenda com base na primeira estrofe. Essa definição destaca o seguinte elemento com o texto escrito. Ela destaca a dedicação do trabalhador. Fazenda é o camarada que ao chão se deu. É o camarada que de fato trabalhou. Beleza, pessoal? Quando vocês estiverem assistindo o vídeo, dá uma pausa. Para, quando for fazer a questão, tenta resolver, depois dá o play e aí a gente acompanha aqui. Sempre dá uma pausazinha para tentar fazer a questão aí, tá bom? E aqui ele pega um livro que é muito importante para a gente, é muito importante para a história, que é o livro do Gilberto Freire, Casagrande Senzala, né? Que mostra uma análise do patriarcalismo na sociedade brasileira. Ele fala o seguinte: a história da Casa Grande é íntima de quase todo brasileiro, da sua vida doméstica conjugal. Sobre o patriarcalismo escravocrata e polígamo, o que é esse polígamo? O senhor da fazenda, ele tinha relações, muitas vezes, né? Invariavelmente ele tinha relações com as suas escravas. Aí isso polígamo. De sua vida de Mune. Nas Casas Grandes foi até hoje onde melhor se exprimiu o caráter brasileiro, a nossa continuidade social. E olha o que ele diz, a nossa continuidade social. O que ele está falando? A Índia, ela tem um sistema, hoje não é mais tão, não é assim, mas ainda existe um pouco, é difícil você mudar uma cultura de uma hora para outra, que era o sistema de caças, eu não sei se vocês já ouviram falar, que era um sistema que garantia uma certa estagnação social. O que ele está falando é que essa continuidade social, ela garante uma certa continuidade social. Por exemplo, o filho de fazenda, o filho do branco é dono da fazenda, ele será dono da fazenda. O filho do preto trabalha na fazenda, ele continuará sendo trabalhador da fazenda. É isso. Continuidade social. A estrutura social, ela se mantém, tá? Aí, vamos lá. Publicada em 1933, Casagrande Senzala tornou-se o livro de referência nas análises sobre o patriarcalismo na sociedade brasileira. Na canção Morro Velho, aspectos das relações patriarcais são abordados entre eles a continuidade social, presente na passagem. Em qual das passagens aqui você vai ter a continuidade social?
Ó, já tem nome de doutor e agora na fazenda é quem vai mandar. Ele era uma criança, virou doutor e vai mandar na fazenda. O filho dele, criança, doutor, vai mandar na fazenda. E o filho do filho? Continuidade social. Nossa, eu posso ver até aqui. Caramba. Continuidade social. Beleza? Então, a letra D. Questão 4, uma questão de interpretação de gráficos relacionada aí com geografia, com distribuição de renda. Questão muito interessante, cara. Questão típica da UERJ. Essa questão é a cara da UERJ. A UERJ ela trabalha muito com essa relação intertextual. Olha que questão bonita. Ele coloca um gráfico para que você perceba, né? Então, percentual da renda total e muito pertinente com toda a discussão que está sendo travada antes. Percentual de renda total do Brasil nas mãos de cada grupo de rendimentos, 2017. Aí você coloca aqui, ó, 43% na mão dos 10% de maiores rendimentos. Né? O verdinho, 43, 42, 44, 42, 48, 44,1. De 40% a 90% da população com rendimentos intermediários, domina aí, ó, outros 40 e tantos por cento, né? Aí aqui já tem uma parcela maior da população, mas domina 40%. Os 40% da população brasileira com os rendimentos, com os menores rendimentos, ou seja, 40% é quase metade da população brasileira com os menores rendimentos, estão aqui. Eles dominam o quê? 12,3%, 12%, 11,5%, 12,8%, 13,9% e 12% da renda. Perceberam a disparidade? Quer dizer, os 10% mais ricos, eles têm, em média, 4 vezes mais, quase 4 vezes, 3, alguma coisa, 3 vezes alguma coisa, um número bem alto, o que possui os 40% mais pobres. É esse o patamar da desigualdade social brasileira. E aí ele fala, no texto, a situação vivenciada pelos dois amigos, ao ingressarem na vida adulta, retrata uma antiga realidade social brasileira, ou seja, essa realidade, ela é, lembra a continuidade social? Ela é contínua, ela é mantida. E continua. Sobretudo no campo, que pode ser reconhecida nos dados indicados nos gráficos. Olha o que ele diz. As duas macro-regiões que possuíam em 2017 o maior e o menor grau de concentração, respectivamente. Então, ele quer o que mais concentra renda e, em seguida, o que menos concentra renda. Isso é importantíssimo, tá? O candidato mais desavisado, né, ele poderia tender a marcar, de repente, a letra A. Porque a letra A, ele traz o de menor e depois traz um das maiores, né, a segunda maior, que é o norte. Mas o candidato que está atento, que está observando bem, está lendo bem a prova da UERJ, a prova da UERJ exige uma leitura muito atenta. O candidato que lê bem, que lê com afinco a prova da UERJ, ele consegue observar aqui que, se você perceber, onde a população dos 10% mais ricos concentram menos renda é na região sul, com 38,7%. E é na região sul também os maiores dados referentes às populações com menor renda. No caso, 47,5% é o maior entre as populações intermediárias e 13,9% também é o maior na população com uma renda menor. Então, o que tem a menor concentração de renda, aqui tem a menor concentração de renda, é o sul. O único que tem sul aqui já é a letra B, tudo bem, mas vamos ver aqui qual que tem a maior concentração de renda. O que tem a maior concentração de renda é o que tem os maiores índices em cima e o menor índice embaixo. 44,4 é o maior aqui em cima, tá vendo? Maior, inclusive, que o Centro-Oeste. 44,1. Aqui você tem boa parte da renda, a maior parte da renda, 88,5%. O que faz com que a parte mais pobre da população, com menor renda da população, fique apenas com 11,5%, o que é o menor índice entre todos os analisados. Logo, a resposta aqui, a letra B. No caso, o Nordeste e o Sul. É uma questão só de análise de gráfico, leitura e interpretação de gráfico, tudo bem? Isso também é comum nas questões do Enem. Algumas questões do Enem trazem também questões de interpretação, análise e interpretação de gráfico. Aqui, ó.
Lugares de memória, aí, para não esquecer. O Cais do Valongo, principal porto de entrada de escravizados. Olha como ele escolhe a palavra escravizados e não escravos, né? Isso é interessante a gente observar. Escravos é uma nomenclatura que tem caído em desuso, né? A gente tem preferido, tem a tendência a utilizar indivíduos escravizados. Nas Américas recebeu, em 2017, o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. A distinção define Valongo localizado na região portuária como um lugar de memória. E ele vai falando da questão da escravidão aqui no Brasil, né? E aí ele fala, em sua aquarela aparecem os esqueletos descritos, essa pintura que ele está falando, os esqueletos escritos e aparece a figura desse menino aqui que está sendo vendido, tá? Você vê aqui, ó, a protuberância, a barriga aqui maior, o indivíduo com maior destaque, ele ter mais renda. Então essa é a ideia, redescoberto 100 anos pessoas, e aí a gente vai para as questões, né? Vamos lá. Um lugar de memória ao lado de outros, como o campo de concentração de Auschwitz, aqui a gente está falando de um local na Europa, na Polônia, né? Ou a cidade de Hiroshima, no Japão. Olha como ele está falando de lugares distantes e lugares ao redor do globo. Olha só. A comparação acima inclui o Cais do Valongo no conjunto de lugares de memória pelo reconhecimento do seguinte atributo comum. O que eles todos têm em comum? A expressão mundial. Se você observar, não é um valor utópico, é um valor real que é atribuído, não é uma natureza subjetiva, são naturezas históricas, e não é um caráter democrático, não é uma votação, uma eleição. Então só sobra a questão da expressão mundial. A questão 6 aqui, ó. Palavras de um mesmo significado podem indicar diferentes valores, né? Como a definição de um elemento ou resultado de um processo. E aqui a gente tem uma questão que também é cara da UERJ. O que ele quer? Ele quer que você entenda o sentido da palavra, mas não um sentido qualquer, que eu posso pegar assim, olha a palavra bonitinha, sofá significa o sofá, o móvel. Não, não é isso. Ele quer que você observe como que a escolha, né, dos sufixos, a escolha pela formação de palavras diferentes pode gerar diferentes sentidos. A UERJ ela é mais caprichosa nisso, ela é mais detalhista, tá? Então olha o que ele fala aqui, ó, como a definição de um elemento e o resultado de um processo. Esses dois valores estão exemplificados respectivamente no seguinte par de palavras. Opa, então peraí, vamos lá. O que ele quer, professor? Uma coisa que eu quero que você observe hoje, agora aqui comigo. Há um conceito fundamental na UERJ que a gente vai sempre trabalhar, que é o conceito de pré-comando. A UERJ ela tem sempre um pré-comando. E é nesse pré-comando da questão que você vai ter o caminho mais rápido para poder resolver a questão. Olha a questão 5, aqui. Só um detalhe, quando a gente começou a questão 5, eu não falei antes, a questão 5 aqui, a gente entrou na área de linguagens, tá bom? Aqui já é a área de linguagens da 5 a 8. Eu vou fazer nessa primeira aula com vocês até a 7, até a 8. Eu vou ver aqui. E aí depois a gente vai entrar na nossa próxima aula. Olha aqui, ó. A comparação inclui o lugar de memória. Aí olha o que ele fala, ó. Fala de Auschwitz, na Polônia. Fala de Hiroshima, no Japão. E aqui no pré-comando é que você tem a resposta da expressão mundial. Se ligou? Aqui no pré-comando você também vai ter a informação principal. Você quer a definição de um elemento na primeira palavra. Então, a primeira palavra tem que definir o elemento. E a segunda palavra, ela tem que ser o resultado de um processo. Então, é algo que eu faço. Algo que eu tendo a fazer. Ou tendo a fazer não, algo que eu propositalmente faço. Beleza? Agora, olha aqui para mim. Se eu observar, na letra A, africano. Se eu digo dança africana, eu estou definindo um elemento. Se eu digo literatura africana, eu estou definindo um elemento. Percebeu? A palavra africano define um elemento. Foi? Agora olha ao outro par.
africanizado. Africanizado é o resultado de um processo. É um elemento que não pertence à África, naturalmente, mas que eu transformo em um elemento com características africanas. É o resultado de um processo. Ele foi africanizado. Deu para entender? Por isso a resposta aqui é a letra A, tá? Então você tem a definição de um elemento, que é o africano, e você tem o resultado de um processo africanizado. Beleza? Questão é a cara da UERJ. Sempre cai alguma questãozinha da UERJ assim, em que você tem que ler com atenção para entender o sentido de cada palavra. Não poderia ser desterritorialização, porque desterritorialização já é um processo, né? Escravocrata, aí você tem uma cultura escravo, não é o resultado de um processo. O Brasil pode ser até a definição de um elemento, mas o brasileiro, ele não é resultado de um processo, tá? Aliás, até a palavra brasileiro, já falei com vocês aqui, né? Brasileiro tem esse nome eiro porque vem da profissão, né? Porque os portugueses que vinham, o pessoal que vinha para cá para tirar o pau-brasil, eram chamados de brasileiros. E aí pegou o nome, tá? Então vamos lá. Ao final do segundo texto, a autora expõe o posicionamento de Alberto da Costa e Silva. Segundo esse especialista, então olha só, pré-comando, Alberto da Costa e Silva. Vou voltar lá. Segundo esse especialista, entre Brasil e países da África, constituiu-se uma relação de... Então, peraí, ao final do segundo texto, quer dizer, esse texto aqui, vamos lá. Conforme define Alberto Costa e Silva, o Brasil é um país extraordinariamente africanizado. Opa! E só quem não conhece a África pode escapar, e só a quem não conhece a África pode escapar o quanto de africano nos gestos, na maneira de se ver e de se viver, e no sentimento estético do brasileiro, por sua vez, em toda parte da África, tal. Então, podem se reconhecer facilmente brasileirismos. Olha como você tem o Brasil sendo africanizado e a África recebendo a influência do Brasil. Brasileirismo, ou o sentimento estético do brasileiro. Olha como você tem uma co-influência, né? No caso, então aí você já tem a resposta até da nossa questão. Se eu volto na fala dele, eu já tenho a resposta. Segundo esse especialista, entre Brasil e países da África, constitui-se uma relação cultural de... Aí você tem uma relação de influência mútua. Por que influência mútua? Porque o Brasil é africanizado e a África é repleta de elementos voltados para a brasilidade. Tudo bem? Gente, então, a nossa primeira aula, eu vou parando ela por aqui, tá? Na segunda aula a gente vai entrar nas questões da UERJ que falam sobre o livro que foi cobrado. No caso dessa prova da UERJ que eu estou resolvendo com vocês, o livro cobrado lá foi o Policarpo Quaresma, o Major Policarpo Quaresma, o Triste Fim do Major Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Nosso livro agora, para 2022, é o livro Os Sonetos, do Luís Vaz de Camões, o maior escritor em língua portuguesa do classicismo, né? Ele que escreveu, por exemplo, os Lusíadas. Eu vou falar um pouquinho dos Lusíadas aqui com vocês também, embora não seja o nosso foco, mas só para que vocês entendam um pouco da estética camoniana. Tudo bem? Gente, um grande abraço a todos vocês, até a próxima aula. Valeu!